Olá, seja bem-vindo a mais um Léxico Psicanalítico e hoje nós vamos falar sobre psicopatologia. Mas antes, não deixe de clicar aqui no link da descrição e se inscrever para poder estar comigo em todas as nossas aulas ao vivo de quinta-feira, que acontece sempre às 19 horas. Então, para você não perder nenhum dos nossos conteúdos, clica aqui abaixo, faça a sua inscrição e não deixe de participar. Bom, vamos falar agora sobre psicopatologias. Isso é muito importante porque, vamos dizer, é o campo do qual a psicanálise se emprega o seu trabalho analítico, de pesquisa, metodológico, investigativo, enfim, é o campo do qual, inclusive, a psicanálise divide com a psicologia e a psiquiatria. Acho que vale a gente fazer essa diferença, essa pequena diferença, só para a gente poder caminhar um pouco melhor em relação àquilo que a gente propõe enquanto psicanálise. Porque na psicanálise nós lidamos, segundo Freud, com as afecções neuróticas, então com, em primeiro lugar, a neurose, mas não somente. Hoje a psicanálise tem um campo muito vasto e a gente sabe que ela lida, né, com diversas psicopatologias da neurose, da psicose em certo nível, da perversão, né, fora outras modalidades de sofrimento que sempre, né, aparecem na nossa clínica, mas é o campo da alma, o campo do qual a gente sabe de que não adianta fazer nenhum tipo de exame, não adianta fazer nenhum tipo de imagem, nenhum tipo de tentativa de achar então o resultado no papel, que não haverá. Então dividimos tanto na psicanálise, quanto na psicologia, quanto na psiquiatria a mesma ideia. Não adianta ir lá fazer o exame, porque aquilo que está sendo manifestado na sua alma, no seu corpo, não indicará nenhum tipo de doença anatômica, ou seja, algo disfuncional no corpo propriamente dito. Algo que ocorre no corpo, mas que não necessariamente é oriundo, né, de um acidente, de uma doença, né, manifesta e tudo mais. Okay? Então, dividimos nesse sentido, a psiquiatria, a psicologia e a psicanálise. Mas como é que a psicanálise, então, vê a psicopatologia, ou seja, a ideia da doença mental, né? Em primeiro lugar, não é doença. A psicanálise não lida com doença. A psicanálise, ela lida com sofrimento, porque a doença, ela tem um começo, meio e fim. Porque a doença, ela vai marchar a partir, né, de uma certa natureza, e dessa natureza ela terá intervenções e ela poderá ou não ter um fim, mas ela tem um caminho. Basta você pensar na AIDS, né? Basta você pensar no próprio câncer, né? No caso manifesto, basta você pensar, né, nesses tipos de doença da qual elas vão marchar de um jeito, uma maneira, e não tem como mudar, a não ser como espécie de tratamento, intervenção medicamentosa, que vai, né, de alguma maneira ali intervir a resolver ou não. Mas não é mental também, porque não diz respeito ao aspecto da nossa simplesmente comunicação cerebral enquanto cérebro, enquanto lóbulo pré-frontal, hipotálamo, apesar de que todas essas nossas reações psicológicas, elas interferem, é claro, as nossas reações, ou desenvolve essas reações químicas, e o contrário também é verdadeiro. Porém, não é doença e não é mental. E você pode perguntar, então, que tipo de psicopatologia a psicanálise lida? A psicanálise lida, e a gente vai chamar aqui o Lacan para poder responder isso, então com a perda de um fragmento da nossa liberdade. É por isso que o Lacan, inclusive, reposiciona a psicanálise não como uma espécie de tentativa de ciência, que está sendo muito debatido, uma besteira enorme sobre a psicanálise. Ela é pseudociência, está saindo agora nos jornais, pessoas que nem são da área debatendo e dizendo que a psicanálise é pseudociência. Bom, a gente não está preocupado com isso porque Lacan vai reposicioná-la bem como uma ética. É uma ética do desejo. E quando a gente fala sobre desejo, a gente está falando sobre sexualidade, sobre economia do prazer, sobre a nossa busca através do desejo para a satisfação plena. Então, o que nos falta é esse fragmento de liberdade, é o que está posto para a gente. Isso é tão importante quanto a própria palavra em si. Basta você pensar, aquilo que a gente escuta de um outro pode ou não nos colocar numa condição completamente deprimente, triste. A perda de uma pessoa, que significa tanto pra gente, esse distanciamento do objeto amado, que atravessa a nossa alma e nos coloca numa condição de sofrimento enorme.
Então, quando a gente fala sobre a perda da liberdade, quando a gente fala sobre esse tipo de economia, a gente está falando sim sobre a psicopatologia psicanalítica. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente está falando sobre um modo de sofrimento psicopatológico que a psicanálise compreende e do qual ela lida. Ou seja, bom, a esfera é enorme daquilo que então pode ser, ou daquelas pessoas que podem ser pacientes, inclusive eu e você. Muitas coisas, como um mau relacionamento, eu acho que já seria o suficiente para nos colocar no divã, não é verdade? Mas a gente tem algumas ponderações para fazer. A primeira é que nem todo sofrimento ele é psicopatologia, ou seja, é patologia, porque sofrimento ele pode ser característico de uma psicopatologia, mas uma patologia em si, ela é filha do seu tempo, ela é filha da sua época, ela diz respeito à cultura. E para tal, eu quero trazer aqui um livro, dentre alguns colaboradores está o Christian Bunker, psicólogo muito famoso no Brasil, psicanalista, principalmente do Centro de Pesquisa da USP, né, coordenador, e do Vladimir Safatli, um grande autor também aqui no Brasil, dentro da área da psicanálise, onde aqui nesse caso o Vladimir falando sobre o sofrimento patológico, então sobre a patologia. Ele vai dizer que é um sofrimento socialmente compreendido como excessivo. Então ele fere, ele foge o quê? A compreensão ou critério de normalidade estabelecido pela aquela esfera social, pela aquela cultura. E por isso objeto de tratamento. Então a gente está vendo outro fator aqui, ó. Não basta ser apenas um excesso daquilo que diz respeito à nossa cultura, o lugar, a sociedade da onde a gente está inserido, onde a gente vive. Também precisa ter o quê? Ser o quê? Objeto de tratamento com modalidade de intervenção médica. Então, para ser patologia, tem que ter tratamento, tem que ter intervenção médica que visa permitir o quê? A adequação da vida a valores socialmente estabelecidos. É como se a gente pudesse, a partir dessa intervenção, retomar ou trazer a pessoa para uma condição de normalidade dentro daquilo que é estabelecido dentro da cultura. E a contra-exemplo disso, a gente vai ver, né, de que a psicopatologia ou a patologia em si, ela é filha da cultura e ela é diferente do sofrimento em si. Porque para pensar comigo, o luto é um sofrimento, correto? Mas o luto não é uma patologia. Por quê? Porque nós podemos passar pelo luto. Podemos sofrer a dor de um objeto perdido. O luto não necessariamente só da perda de uma pessoa, mas o luto da perda de um relacionamento. O luto da perda da sua vida financeira. O luto da perda da sua autoestima. O luto, então, da perda de qualquer coisa que você possa julgar como amada, né? Aquele enlace libidinal. Isso é muito importante separar. O sofrimento, ele é importante para ser, vamos dizer, elaborado na clínica, mas nem todo sofrimento também é patologia. Nem todo sofrimento, então, é doença, mas toda doença e todo sofrimento ele é passivo de ser trabalhado e analisado dentro da nossa clínica. Então, vale fazer essa diferença, vale então situar e dizer de que há uma certa compreensão de que a psicopatologia ela tem que ver com o seu tempo, com a sua época, com a experiência de uma intervenção que possibilite resolver o problema do excesso e trazer o ser humano para uma vida normal. Aí eu quero terminar com o Freud, onde ele diz, o meu trabalho, então, ele fica feliz, né? Ele considera um sucesso, diz ele, quando ele consegue colocar o seu paciente no momento onde ele possa amar, trabalhar, né, e se relacionar. Ele vai dizer que para ele isso é um sucesso. Na psicanálise isso é um sucesso. Então isso não é aplacar, isso não é tornar parca, né, o sofrimento psíquico, pelo contrário, é trazer o ser humano para uma esfera muito mais elevada. É mostrar o porquê do que ou da onde a gente realmente sofre e como que a gente pode olhar para o sofrimento e lidar com ele. Vale muito a pena, então te convido a aprender mais sobre isso, clicando no link que está aqui na descrição para você poder receber todos os nossos conteúdos e principalmente participar da nossa aula ao vivo de toda quinta-feira às 19 horas, que é completamente de graça. Então clica aqui no link e eu espero você lá.